Boa noite a todos. Hoje vamos falar sobre a anatomia do pescoço. Começaremos a falar sobre os músculos, fáscias e os trígonos cervicais. Os músculos são separados em 5 grandes grupos e alguns outros que são os nucais do dorso. Nós temos os músculos superficiais, os músculos supraioideos, os músculos infraioideos, os músculos pré-vertebrais, os músculos laterais profundos. Vamos ver cada um deles a seguir. Começando pelos músculos superficiais do pescoço, temos o músculo platisma, esse que é uma fina camada muscular superficial, logo abaixo do subcutâneo. É o músculo esternocleidomastóideo, aqui ao lado posterior a ele, e aqui o trapézio. O músculo platisma ele possui origem na margem inferior da mandíbula e se insere na pele e tecido subcutâneo. Ele promove aquele enrugar do pescoço característico. Aqui temos uma imagem representativa dele, se originando aqui na margem inferior da mandíbula, e ele vai se afilando à medida que ele vai se inserindo no subcutâneo inferiormente. Aqui uma imagem de dissecção. Temos o platisma superficial, um delgado, muito fina camada muscular, porém muito importante do ponto de vista cirúrgico, abordagem cervical no trauma e tudo mais. Atrás dele nós podemos ver aqui o esternocleidomastóide. A inserção é na fáscia nas partes superiores do músculo peitoral maior e deltoide. A inervação pelo ramo cervical do nervo facial, um dos 5 ramos, aquele que desce cervicalmente, e a função são as expressões faciais, que são esse enrugar do pescoço dessa imagem do humor. Partindo para o esternocleidomastóide, é um músculo que se origina em 2 partes. Ele tem uma parte clavicular e uma parte external. A parte external vai se originar lá no manúbrio e a parte clavicular na clavícula, no terço medial da clavícula. A inserção é na face lateral do processo mastóideo, mais parte lateral da linha nucal superior. Então ele se insere próximo aqui ao osso mastóide, o processo mastóide, e ele segue até a linha nucal superior, aqui posteriormente. A inervação é feita pelo nervo acessório, que é o 11º par craniano, por C3 e C4. Lembrando que o acessório leva a parte motora dessa inervação, C3 e C4, dor e propriocepção. A função, quando contraído unilateralmente, leva à movimentação do crânio, e quando contraído bilateralmente, ajuda na extensão ou flexão da cabeça, mais os movimentos respiratórios. Aqueles movimentos respiratórios acessórios, quando o paciente está com a dispneia, é a tal da musculatura acessória. Aqui temos 2 imagens de dissecção. Vemos o esternocleido aqui do lado, sua parte manubrial, external, e a parte clavicular. A origem aqui, a inserção na cabeça. Temos outra dissecção aqui do lado, parte clavicular, parte external, e aqui temos as suas funções respectivas. Músculo trapézio é um músculo que é dividido em 3 grandes partes principais, uma parte descendente, essa superior, uma parte transversa, essa segunda aqui, e uma parte ascendente. Isso porque ele tem inserção aqui na coluna e parte do crânio e tem origem aqui na coluna, nessa parte do crânio, e vai se inserir na escápula, Então, de acordo com a origem, ele desce para a escápula, a origem ele está transversal, e a origem aqui inferiormente, ele ascende até a sua inserção. Então, temos a origem da parte descendente no osso occipital, aqui, da parte transversa nos processos espinhosos de T1 até T4,
e a parte ascendente nos processos espinhosos de T5 até T12. A inserção, a parte descendente vai se inserir no terço lateral da clavícula, né? A parte transversa no acrômio e a parte ascendente na espinha da escápula. A inervação é feita pelo nervo acessório, também o 11º par craniano, que é a parte motora, e a parte de propriocepção e dor é dada por C3 e C4, análogo ao músculo anterior do esternocleidomastoide. A função: a parte descendente eleva o ombro, a parte transversa retrai a escápula e a parte ascendente abaixa o ombro. Os músculos agora mais associados com deglutição, com a fonação, né, são os músculos supra e infraioides. Começando pelos músculos supraioides, temos o músculo digástrico, o gênio ióide, o estiloióide e o miloióide. São 4 grupos musculares importantes que vão ter função principalmente na sustentação do osso ióide e nos movimentos de deglutição e fala. O músculo digástrico é um músculo que tem origem ele possui 2 ventres, né? Um ventre anterior, que é este daqui, e um ventre posterior, que é este daqui. Vemos que a origem deles tem 2 origens, uma origem anterior e uma origem posterior, dado que quando ele se contrair, essas 2 estruturas vão ficar fixas e o que vai movimentar é a parte do seu tendão aqui embaixo. Então ele tem 2 origens e uma inserção. O ventre anterior se origina na fossa digástrica da mandíbula, aqui, e o ventre posterior na incisura mastoide do osso temporal, posteriormente, né? A inserção é única no tendão intermédio para o corpo e corno maior do ióide, nessa espécie de tróclea aqui, junto com a inserção do outro músculo que vamos ver, que é o estiloióide. A inervação é dada por 2 nervos principais. A parte anterior é dada pelo nervo alveolar inferior, que é o V3, que é o 3º ramo do nervo trigêmeo. E o ventre posterior é dado pelo nervo facial, um ramo do nervo facial. A função: ele eleva e estabiliza o osso ióide durante a deglutição e a fala. Então, essas duas origens permanecem fixas e quando ele contrai, ele eleva e estabiliza o osso ióide. Aqui temos uma imagem de dissecção. Temos a mandíbula aqui anteriormente e aqui posteriormente teríamos a incisura mastoide do osso temporal. Ele tem 2 ventres, ventre anterior, ventre posterior, seu tendão e a sua inserção aqui no ióide. Aqui temos uma correlação anatômica importante, que é o triângulo de Farabeuf. Esse triângulo de Farabeuf, ele é importante durante a dissecção, né? Num caso de urgência, que precisa fazer uma ligadura de carótida, eu tenho que fazer a identificação do ventre posterior do digástrico, que ele está nessa região, e da veia jugular interna, e o tronco venoso que tributa para essa veia jugular interna, que é o tronco tireolingofacial, que vai dar origem à veia tireoide, que vai receber tributários da veia tireoide, vai receber da veia facial, né, a veia lingual. Então, esse triângulo, ventre posterior do músculo digástrico, tronco tireolingofacial e veia jugular interna, é o que chamamos de triângulo de Farabeuf. Esse triângulo de Farabeuf, dentro dele eu vou conseguir identificar nervo hipoglosso e a bifurcação da carótida em carótida comum, o bulbo carotídeo, carótida interna e carótida externa. E eu eventualmente vou necessitar fazer uma ligadura aqui na carótida externa. Partindo para o próximo, o músculo estiloióide é um músculo que tem origem no processo estiloide do osso temporal, aquela espícula que quando está alongada temos aquela síndrome de Eagle,
e ele vai se inserir lá onde se insere o músculo digástrico, no corpo do ióide. Né? E também vai possuir essa função de elevar e retrair o ióide, alongando o assoalho da boca. A inervação é dada pelo ramo estiloióideo, o pré-parotídeo do nervo facial. Da mesma forma que o facial inerva a porção, o ventre posterior digástrico, ele também inerva essa região do estiloióideo, também esse músculo. Né? Temos uma imagem de dissecção aqui. Em 10 temos o tronco tireolingofacial, aqui veia tireoidiana superior, e aqui temos a relação do músculo estiloióideo com o ventre posterior. Então aqui eu tenho em o ventre posterior do digástrico e o estiloide se originando no processo estiloide, e a sua inserção, ele tem uma divisão, o tendão de inserção dele se divide envolvendo o tendão do músculo digástrico, uma relação anatômica importante. E aqui temos uma imagem de dissecção. Aqui eu tenho o ventre, o tendão do músculo digástrico, porção o ventre anterior, ventre posterior, e aqui atrás eu tenho o músculo estiloióide, aqui pequenininho. Músculo genioióide é outro dos supraioides, né? Tem origem na espinha geniana inferior da mandíbula, lembrando aquela que tende a ficar fixa durante a sua contração, sua movimentação, e ele se insere no corpo do ióide. Então, quando ele contrair, ele vai puxar o ióide em sentido antero-superior, encurtando o assoalho da boca e alargando a faringe. Isso tudo para ajudar nos movimentos de deglutição ou fala. Sua inervação é um pouco diferente, é dada pelo ramo C1. Esse ramo C1, ele adentra o nervo hipoglosso e quando chega perto do músculo ele sai. Então, ele não é inervado pelo nervo hipoglosso. É um ramo de C1 que entra dentro da bainha do nervo hipoglosso e sai aqui para inervar esse músculo. Aqui do lado temos uma imagem de dissecção anatômica. O genioide é este daqui. Ele se origina aqui na espinha geniana inferior da mandíbula e se insere no corpo do osso ióide. E para cá nós teríamos os músculos extrínsecos e intrínsecos da língua, que serão vistos em aulas posteriores. Músculo miloióideo. O miloióideo, ele tem origem numa linha miloióideo da mandíbula. Né? É uma linha que fica na mandíbula, miloióide, que ela pega lateral e medial aqui na parte interna da mandíbula. Então ele se insere nessa porção aqui posteriormente, que fica fixa, e ele se origina, nessa porção posteriormente que fica fixa, e ele vai se inserir na ráfide do miloióide, que é esse tecido fibroso, tecido conjuntivo firme, que serve de inserção para esse músculo miloióide. Ele proporciona de certa forma um assoalho, um diafragma aqui nessa região do pescoço. Ele é inervado pelo nervo alveolar inferior, que é ramo do trigêmeo, ramo do terceiro ramo do trigêmeo. A função, quando ele contrai, ele eleva o ióide, o assoalho da boca e a língua durante a deglutição e a fala. Aqui temos uma imagem de um corte sagital. Temos aqui mais externamente temos o platisma, um pouco superior temos aqui o gênio, o miloióide, e aqui um pouco mais superior a ele temos aquele que vimos anteriormente o genioide. Temos uma imagem aqui de dissecção, ventre posterior, anterior e ventre posterior do digástrico. Aqui temos o estiloióide, o hipoglosso, e aqui temos o nervo miloióide.
Aqui temos uma imagem diferente para diferenciarmos todos esses músculos. Aqui seccionado temos o ventre posterior do digástrico. Aqui temos o processo estiloide, aqui o processo mastoide do osso temporal. O estiloide dando origem ao músculo estiloide, o estiloide se inserindo lá no ióide. Aqui junto do ióide temos a inserção também do digástrico que está seccionado aqui. Né? Aqui temos músculos extrínsecos e intrínsecos da língua. Aqui eu tenho o gênio ióide. Aqui também temos o milo ióide. E aqui mais delgado temos o platisma. Músculos infra-ióideos, né? São 4 também. Tem o músculo externo-ióide, o externo-tireoide, o músculo tireoide e o homoióide. Eles também vão ajudar toda naquela movimentação, deglutição e fala. O músculo externo-ióide tem origem no manúbrio do externo e extremidade medial da clavícula. Lembrando que agora a parte que permanece fixa durante a movimentação é essa parte aqui de baixo. Então, o que vai movimentar é a porção que está perioide, aqui. A inserção, então, é no corpo do ióide. A inervação é dada por C1, C3 e um ramo da alça cervical. Então, no plexo cervical, saindo de C1 a C3, temos ramos que vão inervar essa musculatura. A função, abaixar o ióide após a elevação durante a deglutição. Então, é um movimento coordenado que ajuda na movimentação, na deglutição e na fala. O externo-ióide, temos aqui também o externo-ióide, é esse músculo aqui. Temos a representação dele aqui nessa figura, que temos o ióide, o músculo homoióide, que a gente vai ver mais para frente, o músculo externo-ióide, que é esse externo-tireoide aqui mais escondido. Aqui temos o homoióide, externo-ióide, aqui também. O músculo homoióide é um músculo que se origina na margem superior da escápula, perto da incisura supraescapular. Ele tem origem lá na parte posterior, na escápula. Ele vai se inserir na margem inferior do músculo ióide. E ele tem uma espécie de tecido conjuntivo fibroso, denso, que forma a parte tensora da face cervical profunda. Então, talvez uma função que é questionada desse músculo seria ele fazer uma tensão da face cervical profunda e auxiliar nos movimentos respiratórios, por exemplo. A inervação também é dada pela alça cervical. Aqui temos uma dissecção, o músculo homoióide partindo posteriormente lá para se inserir, para se originar da escápula e se inserindo aqui no ióide. Aqui temos outra imagem de dissecção e ele saindo lá de posteriormente e indo para anteriormente nessa região. O músculo externo tireoide, ele se origina na parte posterior do manúbrio. Ele segue de forma paralela, um pouco posterior ao músculo externo ióide. Então, só que ele insere na linha oblíqua da cartilagem tireoide. Ele não chega lá no ióide. Também é inervado por ramos da alça cervical. A função, abaixar o ióide e a laringe. Então, ele abaixa a cartilagem, consequentemente abaixa o ióide, que os dois são unidos por um tecido, né, uma membrana. Aqui temos imagens de dissecção. Nessa região temos o músculo externo ióide, aqui, o externo, o homoióide, aqui lateral, e mais aqui dentro, um pouco mais delgado, o externo tireoide, se inserindo na cartilagem tireoide. Nessa imagem aqui também, mais anteriormente, nós temos o externo ióide e aqui na seta temos o externo tireoide. O músculo tireoide é um músculo menor que ele não se origina lá do externo da clavícula, ele se origina
linha oblíqua da cartilagem tireoide. Então, quando acaba o músculo externo tireoide, de baixo para cima, né, de inferiormente, de caudal para cranial, ele se origina o músculo, ele se originando na linha oblíqua da cartilagem tireoide e se inserindo na margem inferior do corpo e corno maior do ióide. A inervação é dada por C1 via nervo hipogrosso. De forma análoga ao músculo genoioide. Né? A função abaixar o ióide ou levar a laringe. Então, aqui temos outra representação dele. Aqui, para expor a tireoide, o músculo externo tireoide foi seccionado, mas aqui em 2 eu tenho a origem na cartilagem tireoide do músculo tireoide e ele vai se inserir lá no externo, no ióide. Temos outra representação aqui. A cartilagem tireoide está nessa região e a origem na linha da cartilagem tireoide tem a origem do tireoide e a inserção aqui mais superiormente no ióide. Temos uma variação anatômica interessante que deve ser comentada, além de todos esses músculos que eu comentei, pode haver a possibilidade de, em algumas pessoas, eu ter o esternocleidoide, o músculo esternocleidoide. Então, nessa imagem eu posso representar o músculo externo-ióide, o homoióide aqui mais posterolateralmente, e no meio deles eu tenho um músculo anômalo que ele se origina na clavícula, né, no terço médio da clavícula, nessa região, e vai se inserir lá no ióide. Então, esse é um músculo anômalo, está presente em poucas pessoas, chamamos de esternocleidoide. Cleido, o externo, porque ele pode também se originar de dois ventres, né, se originar muitas vezes do externo, muitas vezes da clavícula, mas ele se chama esternocleidoide, uma variação anatômica. Músculos pré-vertebrais e laterais profundos do pescoço. São músculos que estão mais profundos aqui na cabeça, né, no pescoço, mas também tem um importante na estabilização. A musculatura axial tem mais importante na estabilização da cabeça. Músculos pré-vertebrais, músculos laterais profundos, 2 grupos musculares, que vamos ver. Os músculos laterais profundos, temos o escaleno anterior, escaleno médio e o escaleno posterior. Né? O escaleno anterior tem origem nos processos transversos de C3 a C6. Aqui a origem dele se insere na primeira costela mais anteriormente. É inervado pelos nervos espinhais de C4 a C6. Flete a cabeça quando contraído. O músculo escaleno médio se origina nos processos transversos de C5 a C7 e se insere também na primeira costela, um pouco posteriormente ao escaleno anterior. É inervado também por nervos espinhais cervicais. Quando contraído, flete o pescoço lateralmente e ajuda nos movimentos respiratórios. Músculo escaleno posterior, ele se origina nos processos transversos de C5 a C7 e ele vai se inserir, diferente dos dois anteriores, agora na segunda costela e também inervado por nervos espinhais cervicais do plexo cervical. Flete o pescoço lateralmente e também auxilia nos movimentos respiratórios. Uma correlação anatômica importante é o ângulo interescaleno. Eu tenho o escaleno anterior e o escaleno médio. Entre os dois forma-se um ângulo e com a primeira costela forma-se um triângulo, né? Um triângulo interescaleno. Tem uma base, essa base, triângulo interescaleno, e um ângulo. É interessante porque entre esses dois eu vou ter a passagem de estruturas como a artéria subclávia, né? E o plexo braquial. Os músculos pré-vertebrais são 4,
músculo longo da cabeça, longo do pescoço, reto anterior da cabeça, reto lateral da cabeça, todos eles com inserção e origem no esqueleto axial, seja crânio, seja os primeiros corpos vertebrais cervicais. Então, eles possuem alguma importância na flexão da cabeça e do pescoço, mas principalmente a estabilização. São músculos inervados por ramos de C1, os ramos espinhais cervicais, de C1 até C5, no geral. Músculos do dorso colocamos como um asterisco porque não são aqueles principais da musculatura cervical que precisamos dissecar, né, na cabeça e pescoço. Mas são vários, né, semiespinhal da cabeça, semiespinhal do pescoço, esplênios da cabeça e do pescoço, longuíssimo da cabeça, ilho costal cervical, músculos occipitais, todos eles ajudando no processo de extensão do pescoço e também estabilização dessa região. Regiões ou trígonos cervicais. Aqui temos, de acordo com as musculaturas, são separadas várias regiões de importância clínica e cirúrgica no pescoço. Temos dois grandes trígonos, trígono anterior do pescoço e o trígono posterior do pescoço, separados entre si pelo músculo esternocleidomastoide. Esses grandes trígonos são separados, são subdivididos em subtrígonos, né? Temos o trígono anterior do pescoço, temos o trígono submentual, aqui embaixo, submandibular, o trígono carotídeo, o trígono muscular e o trígono posterior do pescoço é dividido em dois, pelo trígono occipital e o trígono supraclavicular. Então, o trígono anterior do pescoço, eu tenho a margem da mandíbula, a parte anterior dos músculos pré-tireoidianos, os infraioides, e o esternocleidoióide. Essa é a margem do grande trígono anterior do pescoço. As subdivisões. O ventre anterior do digástrico, os dois ventres anteriores do digástrico e o ióide são as margens do trígono submentual. A margem da mandíbula, o ventre posterior e o ventre anterior do digástrico são as margens do trígono submandibular. O ventre posterior do digástrico, o músculo omoióide e o músculo esternocleidomastóide são as bordas, os limites do trígono carotídeo. O digástrico, a linha mediana, a musculatura pré-tireoidiana e o esternocleidomastoide são os limites do trígono muscular. Partindo para o trígono posterior do pescoço, o esternocleidomastoide, o trapézio e o omoióide são os limites do trígono occipital. A clavícula, o esternocleido, o omoióide são os limites do trígono supraclavicular. Vamos ver um pouco de cada um deles. Começando pelo trígono submentual, o que é importante? Lembrando que ele é separado pelos dois ventres anteriores do digástrico, junto com o corpo do ióide. Então, o importante daqui é que vão ter linfonodos submentuais, pequenas veias que se unem para formar a veia jugular anterior. Basicamente, são essas estruturas nessa região. Profundamente a ele, a gente vai encontrar o miloióide, aquela ráfe do miloióide, né? Estruturas que vimos anteriormente. Trígono submandibular. O trígono submandibular, lembrando que seus limites são os dois ventres do digástrico e a margem inferior da mandíbula, né? O que temos aqui? Temos glândula submandibular, linfonodos submandibulares, temos esse nervo que é o nervo hipoglosso, o nervo miloióide, que mais profundo, né? E parte das artérias e veias faciais. Trígono muscular. Trígono muscular, lembrando que ele é separado pelo músculo esternoióide,
né? O ventre e a linha mediana. Aqui nós vamos ter a musculatura pré-tireoidiana, aguardando a glândula tireoide, as paratireoides e os músculos externo-tireoide, externo-ioide, sem contar na grande vascularização dessa região. Trígono carotídeo, de longe o trígono que tem mais relações anatômicas e de maior importância clínica cirúrgica para nós. Ele é delimitado pelo externo, o esternocleidomastoideo, o ventre posterior do músculo digástrico e o omoioide, que nessa figura aqui foi seccionado, né? Então, o que é que vamos encontrar dentro desse trígono no pescoço? Artéria carótida comum e sua divisão entre carótida interna e externa, veia jugular interna e as suas tributárias, artéria carótida externa e alguns ramos, nervo hipoglosso e a raiz superior da alça cervical, nervo acessório, né, também vai estar nessa região, glândula tireoide, laringe, faringe, a parte dos lobos, né, dessa tireoide, linfonodos cervicais profundos aqui nessa região, que é usada para fazer o esvaziamento supraomoioide também, ramos do plexo cervical. Então, são muitas estruturas que vão ter essa relação. Lembra-se até daquele trígono de Farabeuf que vimos mais no início da aula. Trígono occipital também tem muitas estruturas. É delimitado, lembrando, né, pelo músculo esternocleidomastoide, parte mais lateral do omoioide e o trapézio, né? Tem um grande nervo cervical que é um nervo que são troncos do plexo braquial que serve para inervar a sensibilidade cutânea. Muitas vezes aqui usamos para fazer aquele bloqueio no ponto de Erb, um bloqueio analgésico, às vezes de longa duração, que nessa região posterior à veia jugular externa, com o músculo esternocleidomastoide, que vai fazer um bom bloqueio cervical. Então, o que temos nessa região? Parte da veia jugular externa, ramos posteriores do plexo cervical, nervo acessório, o acessório mais especificamente indo inervar o trapézio, troncos do plexo braquial, artéria cervical transversa, os linfonodos cervicais, que é a artéria cervical superficial, artéria cervical transversa, que mais inferiormente. Então, temos todas essas estruturas por aqui. Trígono homoclavicular, supraclavicular. O que é esse? Faz parte do grande trígono posterior e ele é separado pela clavícula, o omoioide e o externo cleidomastoide. O que temos aqui? Artéria subclávia, mais profundo, aqui é a terceira parte dessa artéria, parte da veia subclávia, artéria supraescapular, linfonodos supraclaviculares. Então, temos muitas estruturas também nessa região. Temos essa delimitação, como eu falei anteriormente, aqui seria o ponto de Erb para fazer esse bloqueio. Note que aqui, que foi uma dissecção mais superficial, temos diversos nervos que vão fazer a inervação da pele, dessa parte cutânea aqui superficialmente. Fáscias cervicais. Tendo visto todos esses músculos, nós temos agora que entender as divisões das fáscias que separam esses músculos, né? Temos fáscia cervical superficial, que é mais relacionada ao subcutâneo, logo abaixo do subcutâneo. E temos a fáscia cervical profunda. A fáscia cervical profunda é subdividida em outras fáscias, né? Temos a lâmina superficial, lâmina pré-traqueal, mais a fáscia bucofaríngea, lâmina pré-vertebral, fáscia alar e bainha corotídea. Então, todas essas estruturas de tecido conjuntivo mais denso que revestem músculos são derivados da fáscia cervical profunda. E entre essas estruturas, entre as outras estruturas, nós temos os espaços cervicais, que têm importância clínica devido aos abscessos cervicais, como vamos ver. Fáscia cervical profunda, né?
temos a face cervical superficial, que aqui nessa figura aqui do muro ela foi representada junto com o tecido subcutâneo, e temos as subcamadas da face cervical profunda. Temos a camada superficial, né? Temos a bainha carotídea junto com a face alar nessa região. Aqui temos a cápsula da tireoide, musculatura pré-tireoidiana. Em azul temos a fáscia pré-vertebral, né? E mais posteriormente, nessa figura não foi representada, aqui temos a fáscia bucofaríngea, aqui em roxo. No caso, aqui posteriormente, entre a fáscia alar, entre a anterior à fáscia alar e posterior ao esôfago, a fáscia bucofaríngea. Aqui temos outra representação, a parte superficial da face cervical profunda. Temos a musculatura pré-tireoidiana, face cervical, a bainha. Aqui temos a fáscia alar, fáscia bucofaríngea. Aqui temos espaço pré-parotídeo. Aqui temos a fáscia pré-vertebral. Dentre essas faces, nós temos diversos espaços. Aqui temos muitos espaços: submandibular, parafaríngeo, retrofaríngeo, espaço perigoso, espaço pré-vertebral, espaço pré-traqueal, peritonsilar, parotídeo. Então, são vários espaços de tecido conjuntivo frouxo que estão entre essas faces. Então, o mais importante conceito, né, dessas daqui é que esses espaços, eles podem ter uma comunicação fácil, né? Então, uma infecção dentária que, por exemplo, pega um espaço parafaríngeo, ele pode facilmente ter comunicação com uma dessas faces e com um desses outros espaços, esses outros espaços vão levar a infecção adiante, inferiormente, para o mediastino, fazer uma mediastinite. Então, a doença grave que pode acontecer devido a essas comunicações entre esses espaços cervicais. Aqui nessa imagem do UpToDate, conseguimos ver 3 espaços principais. Primeiro, o espaço retrofaríngeo, né? Aqui representado o retrofaríngeo que está atrás daquela fáscia bucomaxila, né? Bucofaríngeo, perdão. Atrás do esôfago. Atrás dessa face, entre a face alar e a face pré-vertebral, temos o espaço perigoso. E depois, entre a face pré-vertebral, após a face pré-vertebral, temos o espaço pré-vertebral. Então, nesse corte transversal, partindo para o corte sagital, vemos que essas estruturas descem até inferiormente, né? Então, até o mediastino. Então, se a infecção chegar nesses espaços, essa infecção vai progredir se não for abordada imediatamente. Aqui só mais uma figura do UpToDate também para exemplificar todas essas comunicações. Se eu tiver um abscesso maxilar, ele pode, talvez de um espaço canino, alguma parte dentária, ele pode ir para o espaço submandibular ou então para o espaço mastigador, que pode se comunicar com o espaço parafaríngeo, espaço parotídeo, espaço peritonsilar, indo para o espaço da bainha carotídeo, espaço retrofaríngeo, e pode ir para o mediastino e fazer uma mediastinite. Então, todas essas comunicações são possíveis e relatadas. Temos uma imagem aqui de ressonância. Essa imagem foi para representar todos esses espaços. Não vou nomear cada um para vocês, mas o importante daqui é ver a continuidade. São vários cortes de cranial para caudal em que a gente pode separar principalmente o espaço perigoso e o espaço parafaríngeo. Então, fique de olho no que está em amarelinho
e no que está em rosa aqui nessa região. E vamos ver que esses espaços eles vão até o mediastino. Então, nesse corte, eles estão aqui, o espaço retrofaríngeo, o espaço perigoso, retrofaríngeo perigoso um pouco mais embaixo, retrofaríngeo e espaço perigoso continuam descendo no pescoço, os cortes mais inferiores, retrofaríngeo e espaço perigoso continuam aqui, note que eu já adentrei no tórax, que retrofaríngeo e perigoso, logo atrás do esôfago aqui, ainda estão aqui. Então, podemos ver que são estruturas que descem até o mediastino, só para comprovar por imagem aqui para vocês. Os abscessos cervicais, então aqui pela própria radiografia, eu consigo ver aquele espaço retrofaríngeo que ele está aumentado. Então, na radiografia normal, não tenho esse abaulamento, essa opacificação aqui, né? Aqui eu tenho um abscesso parafaríngeo. Então, eu tenho uma assimetria aqui com o outro lado e nesse espaço parafaríngeo ele pode facilmente progredir. Aqui eu tenho dois abscessos, um parafaríngeo nessa região aqui no A e um retrofaríngeo. Então, eu já tive uma progressão, provavelmente iniciou parafaríngeo e agora progrediu para retrofaríngeo.